Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Nós estamos nessa série, nós tivemos 10 aulas, essa é a 11ª aula desse curso rápido sobre a mitologia mesopotâmica, né? O objetivo desse curso foi exatamente dar um contexto, né, mais amplo, um contexto histórico, para que nós pudéssemos compreender melhor o livro do Gênesis. Nós sabemos que uma regra importante da interpretação bíblica é entender o texto dentro do seu contexto. Então, nós trouxemos essa aula exatamente para ajudar a todos aqueles que leem a Bíblia a compreender um pouco desse contexto, né, no qual a Bíblia retrata, na qual a Bíblia foi escrita, né, e é retratada. Então, a ideia, pessoal, é que a Bíblia, como nós sabemos, ela não cai do céu pronta. Ela é escrita, a Bíblia é escrita dentro de um contexto histórico, cultural, e quando nós lemos o livro do Gênesis ou qualquer outra parte da Bíblia, sem atentarmos para o contexto, nós corremos sério risco, né, de interpretarmos errado, né, os textos que nós estamos lendo. Então é isso. Então essa é a nossa 11ª aula. O tema é a superioridade do Gênesis em relação aos mitos mesopotâmicos. Então nós vamos defender aqui essa ideia de que, embora o livro do Gênesis compartilhe ideias comuns, elementos comuns com os mitos mesopotâmicos, talvez até responda algumas perguntas comuns, embora com as respostas diferentes, o livro do Gênesis acaba trazendo uma narrativa teologicamente superior. Pelo menos é isso que nós vamos defender aqui nessa aula, ok? Então, você está aqui no canal do Professor Sobreira e estamos finalizando hoje o mini curso, um curso rápido sobre os mitos mesopotâmicos. E a grande pergunta que norteou todo esse nosso curso foi se o Gênesis ele era mais uma versão dos vários mitos mesopotâmicos, né? Se ele copiou, se ele adaptou. São questões que poderão ser aprofundadas em outro curso, mas basicamente a pergunta central, a pergunta guia do nosso curso foi se o Gênesis realmente é uma versão diferente da criação ou se ele é apenas mais um mito igual a tantos outros mitos que nós encontramos, que nós inclusive estudamos aqui no nosso curso. Será que o livro do Gênesis ele apresenta uma ideia superior de Deus? A sua narrativa ela é teologicamente superior realmente aos mitos mesopotâmicos? A narrativa da criação, a narrativa do homem, né? Então, essa narrativa, esse contexto. Será que o livro do Gênesis realmente apresenta uma visão de Deus superior à dos mitos mesopotâmicos? Será que Deus, o Deus bíblico, ele é superior ao Marduk e a outros deuses apresentados ali nas epopeias mesopotâmicas? Então, qual é a narrativa? A narrativa do Gênesis, ao tratar da criação, ao tratar do ser humano, ela é melhor, ela é superior? Em que sentido ela é superior? Então, aqui no nosso curso, nós procuramos evitar dois extremos. Um extremo é dizer que o livro do Gênesis não tem muita importância, porque ele é meramente um mito mesopotâmico, igual a tantos outros, uma narrativa, uma fábula, uma narrativa fictícia, enfim, uma narrativa falsa, um mito, né, nesse sentido mais pejorativo da palavra. E o outro lado é dizer também que, o outro extremo é dizer que o livro do Gênesis não tem nada a ver, é completamente estranho à cultura da época, em cada fase da humanidade, ela é governada ou ela é norteada, né, por uma ideia central, né? Então, será que a Bíblia, quando ela foi escrita, ela estava totalmente desconectada do mundo, da história, daquele contexto lá da Mesopotâmia? Então, às vezes quer se colocar que sim, que é uma revelação superior, porque veio diretamente do céu, ignorando todo o contexto, né, daquele momento histórico em que os livros foram escritos, em que os autores, né, escreveram as narrativas. Eu penso diferente, eu acredito que exista sim uma comunicação do livro do Gênesis com aquelas culturas, até porque Deus está falando na história, a revelação é dada ao homem, o homem está situado dentro da história, e se essa revelação não contivesse elementos históricos da época, simplesmente aqueles textos não teria nada a falar para aquelas pessoas daquele tempo. Então seria em vão, não seria compreendido, não teria um sentido, não teria um significado para aquelas pessoas. Então, gente, essa aula, como as demais, elas foram preparadas com base no meu livro que eu escrevi sobre os mitos mesopotâmicos
e a superioridade do Gênesis. E o título desse livro vai ser exatamente o título dessa aula. O objetivo é comparar, como nós já estudamos os mitos, o Enuma Elish, já estudamos o Adapa, já estudamos o mito do Gilgamesh, nós iremos fazer uma comparação dos mitos mesopotâmicos com a narrativa da Bíblia. Então esse é o objetivo dessa aula. Bem, e se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para você ficar sabendo toda vez que nós lançarmos aqui, postarmos vídeos novos aqui no canal, tá? Nós temos vídeos novos toda terça, quinta e aos domingos, às 19h30. Durante a semana são vídeos sobre alimentando os cursos, né? Alimentando a série dos cursos. E aos domingos são temas livres, né? Que nós iremos, então, trazer aqui para vocês, temas teológicos. Vamos fazer também reações a alguns conteúdos de alguns canais, algumas questões interessantes, né, dentro dessa área da teologia, da religião, tá bom? Então é isso, deixe também o seu joinha, você fortalece o canal e eu continuo aqui trazendo mais vídeos para vocês, tá certo? Então, dados os recados, vamos ao nosso tema de hoje. Bem, vamos recordar rapidamente o que nós estudamos até aqui. Nós começamos com um vídeo falando sobre o Enuma Elish, que é um mito da criação, que trata ali dos conflitos entre as divindades, como o cosmos foi gerado, foi criado a partir de um conflito entre Marduk, né, e também a serpente marítima. E a partir daquele conflito, Marduk ele pega as partes da divindade vencida e começa a criar o mundo inteiro. Então é um mito sobre a criação, né, o Enuma Elish. Na aula 2, nós vimos foi uma aula sobre o Atrahasis, né? Ali, né, o sobrevivente do dilúvio, a humanidade que foi criada para exatamente aliviar o fardo dos deuses, o trabalho dos deuses. Então, nessa mitologia, os deuses eles são dependentes do ser humano. Eles precisam, quer dizer, os deuses menores, cansados, fazem uma rebelião, e os deuses maiores, Anunnakis, eles vão agora criar o ser humano para que ele assuma essa responsabilidade, o trabalho que antes era feito pelos deuses menores, os Gigis, né, assim chamados. Então, o homem foi criado ali para trabalhar, ele é um servo dos deuses. Né? Depois nós estudamos o mito de Adapa. Né? Adapa era um grande sábio, ele, por sua grande sabedoria, foi, devido a certas circunstâncias que são explicadas no vídeo sobre Adapa, que eu não vou narrar aqui, ele foi convocado até o céu, e ali ele esteve na Assembleia dos Grandes Deuses, compareceu diante deles, e foi lhe dada a oportunidade de se alimentar do pão da vida e da água da vida, e ele rejeita e ele perde a oportunidade de adquirir a imortalidade. Então, eu estou resumindo, né, porque essas aulas já foram extensamente explicadas nos vídeos anteriores. Depois nós vimos o mito do Gilgamesh, né, um rei poderoso, né, de Uruk. Ele busca a vida eterna, ele fracassa e ele tem a planta que vai lhe dar a juventude roubada por uma serpente. Então, esses foram os mitos que nós estudamos nas primeiras aulas. E depois disso, nós adentramos então no estudo do livro do Gênesis. E ao entrar no Gênesis, nós encontramos também ali uma narrativa que fala sobre a criação, que também fala sobre a criação do mundo, a criação do humano, também fala sobre a vida, fala sobre a morte, né? A vida eterna que é perdida, e a morte, que é o destino do ser humano. Ela vai falar de um jardim onde o Criador colocou ali o primeiro casal, depois vai falar de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que é proibida. Então, ao ser proibido, nós temos aí o tema do limite. Deus, ele colocou o homem dentro de um contexto de fartura, de abundância, mas colocou certos limites. Ele não poderia comer da árvore do conhecimento. Então, a árvore do conhecimento, ela traria ao homem o quê? Um conhecimento. Então, o limite, né, imposto pelo ser humano impedia que ele adquirisse um conhecimento mais profundo sobre a realidade, sobre o seu estado, né, sobre a sua natureza. Então, o ser humano ali no Gênesis é colocado quase como seres infantis, porque eles não têm uma percepção de si mesmo. O texto diz que eles estão nus e não percebem que estão nus. Fazendo um paralelo com aquilo que nós conhecemos, que está mais próximo da nossa compreensão, é o estado infantil. Né? Então parece que o casal adâmico, né? O casal Adão e Eva, eles viviam nesse estado meio de inocência. Eles não eram autônomos. Então, para adquirir essa autonomia, eles precisavam de conhecimento. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal lhes daria o conhecimento. Dentro da narrativa é isso, tá?
Claro que depois da doutrina cristã ela vai fazer uma interpretação, né, onde alguns aspectos não são muito destacados, mas quando nós lemos o Gênesis dentro desse contexto mais amplo e até compreendendo as mitologias mesopotâmicas, então nós vamos entender que a ideia de que entre o ser humano e as divindades existia limites que não podiam ser ultrapassados, então nós percebemos que ali no Gênesis também existia um limite, tá? E esse limite era duas coisas. Primeiro, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e, consequentemente, depois se tornou mais claro que também era a imortalidade. Então, tudo nos leva a crer que o conhecimento e a imortalidade são duas variáveis que são importantíssimas para compreendermos a narrativa do Gênesis dentro do contexto em que ele foi escrito. Então, o Gênesis aí fala sobre o ser humano que tenta adquirir uma característica que não lhe pertencia por direito, que estava sendo proibida por Deus, estava sendo, digamos assim, posta fora do alcance da humanidade, que era esse conhecimento do bem e do mal. Que na narrativa, esse conhecimento do bem e do mal não é uma coisa que em si seja má. Por quê? Porque é algo que o próprio Deus possui. Porque logo depois que Adão e Eva comem do fruto proibido, os olhos se abrem e Deus diz assim: agora o homem é como um de nós. Quer dizer, esse texto, durante muito tempo, eu tinha dificuldade de entender esse assunto, porque é como se Deus estivesse exaltando o homem. É como se o texto estivesse retratando uma exaltação, uma ascensão. O homem comeu algo proibido, e em vez dele cair, Deus diz: agora o homem é como um de nós. Ou seja, parece que o homem foi subir, foi adquirir uma característica que pertencia somente a Deus. Então, durante algum tempo eu não entendia esse porquê que Deus, na narrativa, Deus diz: agora o homem é como um de nós. Mas depois, estudando melhor os mitos mesopotâmicos, entendendo que dentro daquela cosmovisão antiga, a sabedoria e a imortalidade eram duas características apenas dos deuses dentro dos mitos mesopotâmicos, somente os deuses tinham sabedoria e imortalidade. Às vezes, como no mito de Adapa, a sabedoria foi dada, né, para esse personagem Adapa. Então, em algumas narrativas, a sabedoria era oferecida, ou o ser humano conseguia acessar, ou porque as divindades lhe davam, ou, no caso do Gênesis, né, ultrapassando um limite. Porém, o único limite que em nenhum dos mitos mesopotâmicos e também na narrativa do Gênesis o homem consegue ultrapassar é exatamente o da imortalidade. O da imortalidade ele nunca alcança, nem nos mitos mesopotâmicos, nem na narrativa da Bíblia. Então, quando você estuda os mitos mesopotâmicos e estuda o livro do Gênesis, você consegue enxergar vários paralelos. Isso é real. Daí, alguns críticos dizerem que o livro do Gênesis é uma cópia, uma espécie de paródia dos mitos mesopotâmicos. Então, na aula de hoje, nós vamos ressaltar, nós vamos mostrar essas similaridades. Se você acompanhou o curso desde o começo, você já deve ter percebido essas similaridades, mas nós queremos aqui destacar o algo a mais. O que é que o Gênesis tem a mais, né, em relação aos mitos mesopotâmicos? Então, nós vamos falar então da superioridade do Gênesis em relação aos mitos mesopotâmicos. Então, eu quero destacar já desde o início que a superioridade do Gênesis em relação aos mitos mesopotâmicos se dão em três níveis, né? O nível teológico, o nível antropológico e o nível moral. Nesses três aspectos, teológico, antropológico e moral, o Gênesis é superior aos mitos mesopotâmicos, tá? E agora a nossa tarefa é exatamente mostrar isso aqui para vocês. Bem, então vamos à primeira característica em que o Gênesis é superior, a teológica, né? Ou seja, a visão de Deus. Teologia está falando de quê? De Deus. Então, é a visão de Deus. A visão de Deus, o Gênesis é superior. Então vamos lá, vamos tentar entender isso. Então, gente, nos mitos mesopotâmicos, o mundo divino ele é plural, ou seja, é um politeísmo. Existem diversos deuses, existem deuses superiores, deuses inferiores. Os deuses eles são dependentes do ser humano, eles precisam que os seres humanos os alimente, então os deuses dependem do ser humano.
precisam ser alimentados, eles precisam ser adorados, eles precisam receber culto, eles se alimentam. Assim, os deuses, eles possuem necessidades que serão supridas pelo ser humano. Então, veja, como os deuses são retratados dentro da mitologia. Outra coisa é que os deuses, eles disputam poder, existe conflito entre eles, tá? Existe medo, né? Existe uma rivalidade, alguns, né, dentro da hierarquia trabalham, ficam cansados, alguns deuses se estressam, né? Inclusive a questão do barulho, né, que o homem faz barulho, os deuses ficam estressados com o barulho do homem, quer dizer, os deuses, os seres divinos, incomodados pelo homem, eles, quer dizer, não são seres transcendentes, eles parecem que estão assim no meio termo, eles estão numa esfera superior, mas ao mesmo tempo pertencem a esse mundo, de modo que o barulho que o homem faz nas suas atividades chega a incomodar os deuses. Não é? Então, que tipo de Deus é esse de deuses, né? São esses que se incomodam com o barulho, que são perturbados, né? Eles não estão num nível tão elevado assim. Parece que eles estão aí num processo evolutivo, mas ainda não chegaram a um nível transcendente, né? Ao ponto de não ter mais relação com o mundo material, de não precisar ter suas energias supridas por qualquer tipo de nutriente, né? Que esse planeta possa produzir. Né? Então, eles dependem da terra. Então, os homens são criados, os homens vão trabalhar a terra, vão produzir frutos, e os deuses vão se beneficiar desses frutos. Então, é como se eles fossem humanos, né? Porém, dotados de sabedoria e de imortalidade. Então, seria isso que diferenciaria os deuses mesopotâmicos dos seres humanos. Seria sabedoria e a imortalidade, principalmente a imortalidade. Inclusive, falando sobre os deuses, sobre a teologia, nós vemos que o mundo, né, é criado a partir do conflito, né, entre as divindades. Eles entram, existe aí uma violência primordial, né? Então a violência ela já começa entre os deuses, enquanto que na narrativa bíblica a violência vai surgir ali entre os humanos. Um outro detalhe é que numa Elish, né, no mito da criação, os deuses eles criam a partir de uma matéria já existente, que é o corpo do próprio de um dos deuses que morre no conflito. Então, violência, sangue, já de uma forma muito, né, antecipada, já na origem do mundo, na forma como o mundo é constituído, já há uma violência primordial ali presente, ira, sangue, medo, luta, conflito. Então, tudo isso já faz parte aí desse mundo divino, né, do mundo dos deuses. Bem, e comparando teologicamente essas narrativas com o livro do Gênesis, nós percebemos que o Gênesis é superior. Por quê? Porque, primeiro, Deus ele já não está entre outros deuses. Deus está sozinho. Nós temos aí o monoteísmo. Também esse Deus ele é transcendente. Ele não precisa lutar com nenhum outro Deus para criar o planeta. Ele cria o mundo através da sua vontade, do poder da sua palavra. Então, já é outro cenário, não há conflito, não há ali guerra, não há morte, ninguém morre, né, para que o mundo seja criado. Então, é bem diferente, ele cria pelo poder da palavra. Ele não cria porque esteja sendo ameaçado, ele não cria porque seja por uma necessidade, ele não é dependente do mundo, ele é transcendente, ele é o criador de todas as coisas, ele é a causa, né, primeira de todas as coisas, o motivo de todas as coisas existirem, e ele cria por sua vontade, né, e não por uma pressão, por um conflito ou por uma ameaça. Então esse Deus ele é soberano e na sua soberania, por um ato da sua pura vontade, né, e da sua liberdade, ele decide então criar o mundo. Bem, nós dissemos também que existe um segundo aspecto. Nós falamos do aspecto teológico, antropológico e moral. Vamos agora à questão antropológica, ou seja, a visão do homem. Como o homem é retratado nos mitos mesopotâmicos e como ele é tratado na Bíblia. Então, vamos lá. Em alguns dos mitos, né, o ser humano ele é criado, né, para servir aos deuses, como nós já colocamos, no mito de Atrahasis. Né? O homem foi criado, de acordo com os mitos da Babilônia, os mitos mesopotâmicos, ele foi criado para servir aos deuses. Então havia uma tarefa, os deuses, uma parte dos deuses estavam cansados de tanto trabalhar, esses deuses menores fizeram uma rebelião, reivindicaram uma liberdade dessa atividade, e aí os deuses superiores criaram o ser humano. Então, o ser humano foi criado para trabalhar para os deuses. Ele vai suprir a necessidade dos deuses, não é?
Há ainda alguma coisa nobre no ser humano, nesses mitos, porque ele é feito do barro, mas também do sangue de uma divindade morta. Então há ainda um elemento divino aí que é usado para se unir ao barro. Enquanto que no Gênesis não é o sangue, mas é o fôlego de vida. Deus sopra o seu fôlego sobre o barro. E aí surge o ser humano. Nos mitos não é o fôlego, é o sangue. Então há essa mudança aí. Então, gente, a humanidade foi criada para assumir essa atividade, para assumir esse trabalho que era, digamos, dos deuses. Então, praticamente, o valor do homem aqui, dentro dos mitos, é que ele é mão de obra, né? Uma mão de obra barata, né? Vamos dizer assim. Ele foi criado para trabalhar mesmo para os deuses. Então, a dignidade humana não é ressaltada nos mitos mesopotâmicos. Mas veja aí então o Gênesis, em comparação com o livro do Gênesis, né? O ser humano ele foi criado por Deus, mas não porque Deus estivesse cansado. Então, o homem não foi criado para trabalhar para Deus, isso no Gênesis, né, na Bíblia. Ele não foi criado para trabalhar para Deus, não foi criado para produzir alimentos ali, trabalhar a terra e produzir alimentos para Deus, como se Deus precisasse de se alimentar, né? Então, não há isso aí, tá? É verdade que o homem também é formado do pó, então os mitos mesopotâmicos, que são mais antigos do que a Bíblia, já retratavam o homem feito do pó. E o Gênesis também vai trazer isso, que o homem foi feito do pó, mas foi soprado sobre o barro o fôlego de vida. Então, com toda a fragilidade humana, já que ele foi feito do barro, e aí nós destacamos, né, que o homem ele era finito, o homem não foi criado imortal, né? Imortal só Deus, né? Somente Deus é imortal. O homem era uma criatura, tá? E essa criatura feita do barro, tá? Então, aí você vê toda a fragilidade do ser humano como criatura, porque ele é feito do barro. Mas ele tem uma dignidade no Gênesis, por quê? Porque Deus o fez à sua imagem e semelhança, certo? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o ser humano foi criado limitado? Sim. Ele tinha todo o conhecimento? Não. Mas ele foi chamado para viver uma vida em comunhão com Deus. Ele foi posto ali no jardim, num lugar cercado de toda a abundância. Ele não era ali, ele não estava ali escravizado. Ele não era um trabalhador ali forçado. Ele vivia numa vida, de acordo com a narrativa, uma vida boa, uma vida tranquila. Tudo ao seu redor era perfeito, tá? Então ele não tinha do que se reclamar. Ele tinha uma vida maravilhosa. É verdade que o ser humano, ele é um ser humano, ele é uma criatura, ele não é Deus. Ele não foi criado numa posição igual a Deus. Ele foi criado numa posição de criatura. Mas ele também não foi criado escravo, como os mitos mesopotâmicos trazem, né, na sua antropologia. E ele é também um ser responsável, né? Deus dá a ele algumas tarefas ali, mas eram tarefas simples, guardar, cuidar do jardim. Ali não há na narrativa nenhum indício de que ele ali iria sofrer né, ao trabalhar, então era de boa, né? Como nós costumamos dizer na gíria popular. Era de boa estar ali no Jardim do Éden, né? O Criador o cercou, né, de muita abundância. Um detalhe interessante no livro do Gênesis é que o trabalho ele já existia antes da transgressão. Claro que o trabalho antes do pecado era de um jeito, de uma forma, depois do pecado foi totalmente diferente. Então, qual era o trabalho do ser humano? Qual era a sua vocação? Era guardar o jardim. Essa foi a tarefa que Deus lhe deu. Então, só depois do pecado foi que o trabalho se tornou um castigo, se tornou algo penoso, né, produzindo dor, sofrimento, né, do suor do teu rosto comerás o pão e tal. Então, essas coisas vieram depois da transgressão, isso dentro da narrativa que o Gênesis traz para nós. A queda veio através de uma transgressão moral, de um ato de desobediência, né, a uma ordem, a um mandamento. Enquanto que nos mitos mesopotâmicos você tem outros fatores. Vamos ver, por exemplo, no mito de Adapa, né? Adapa, ele era um sábio, como nós já retratamos aqui. Ele adquiriu a sabedoria, foi dada pelo Deus em Enlil, e depois ele teve a oportunidade de adquirir a imortalidade. E diante dessa oportunidade ele perdeu.
Mas eu vou resumir aqui para você. Ele foi enganado pelo próprio Deus que lhe deu a sabedoria, o que é algo totalmente assim, um contrassenso completo, né? Ou seja, Enlil lhe dá a sabedoria, mas quando ele é convocado à presença dos deuses superiores no céu, ele vai e Enlil lhe orienta para não comer os alimentos que serão lhe oferecidos, porque são alimentos de morte. Então Enlil diz que Adapa não deve se alimentar dos alimentos celestiais, porque esses alimentos lhe trarão a morte e não vida. Ninguém sabe ao certo se Enlil tinha a intenção de enganá-lo ou não. De qualquer forma, foi obedecendo, Adapa obedeceu ao deus Enlil. Chegando no céu, os seres superiores lhe deram o alimento, água da vida e pão da vida, que iam lhe dar imortalidade, e ele, receoso de que aquilo ali era uma peça, né? Que aquilo ali era uma armadilha, que ele iria morrer se ele comesse aquele alimento, foi o que ele fez? Ele recusou o alimento. Ele não quis comer o alimento celestial. O que aconteceu? Ele voltou para a Terra como mortal e perdeu a única chance que ele teve de adquirir a imortalidade. Na Bíblia, não foi uma peça dos deuses. Né? A desobediência veio através de uma desobediência moral a um mandamento. Desobedeceu ao mandamento, então veio as consequências. Com a desobediência de Adão, Deus retira a possibilidade também de se alimentar da árvore da vida. Porque se Adão continuasse no jardim, ele poderia tomar também da árvore, da árvore da vida, e aí ele se tornaria imortal. Aí ele teria a sabedoria, que o tornou semelhante a Deus, né? Porque o próprio Deus disse que agora o homem é como um de nós. O homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, o homem se tornou semelhante a Deus no conhecimento. O conhecimento adquirido através do fruto lhe tornou semelhante a Deus em algum aspecto. Mas não é na mesma quantidade do conhecimento, até porque Deus, sendo infinito, é onisciente, então o homem não seria onisciente. Então o homem não poderia ter o mesmo conhecimento quantitativo, né? Então, mas o texto diz claramente, o próprio Deus diz, o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem e o mal. Então, o homem adquiriu algo que ele não tinha. E com esse algo que ele adquiriu, ele se tornou semelhante a Deus. Isso é o texto bíblico, nós temos que respeitar o texto bíblico. Então, no mito de Gilgamesh, né, nós temos a narrativa dele pela imortalidade, né, a busca de Gilgamesh pela imortalidade. Ele vai pedir orientação ao sábio. Ele foi buscar o auxílio de Utanapishtim, que teve o sobrevivente do dilúvio. Ele orientou sobre a árvore, sobre a planta da juventude. E depois disso ele adquire a planta e depois ele perde a planta porque a serpente rouba a planta. Então veja que é diferente. A dimensão moral não está presente aqui. Não foi por um ato, por uma violação moral, uma desobediência a um mandamento, uma violação a um preceito, a um princípio divino. Não. O Gilgamesh ele perdeu a oportunidade da vida eterna porque ele se descuidou e uma serpente roubou a juventude dele, ou seja, roubou a planta que iria lhe conferir a juventude. Claro, pessoal, isso aqui são mitos, narrativas que são criadas para explicar por que todo mundo morre. Nós não estamos acreditando aqui, obviamente, né, vocês são inteligentes o suficiente, que nós não estamos aqui retratando coisas que aconteceram de fato. Né? Nós estamos trabalhando as narrativas, os níveis de narrativas primordiais. Mas, de qualquer forma, nós vemos que Gilgamesh, ele perdeu a vida eterna, a imortalidade. Por quê? Porque uma serpente o enganou. Não só o enganou, roubou, né? Ela roubou. Então, não houve uma transgressão moral da parte de Gilgamesh. Né? Já na Bíblia, nós temos a questão moral. Não foi um simples descuido. Né? No caso do Gilgamesh, foi um descuido. Ele foi tomar banho num lago e deixou a planta e a serpente veio e roubou. No Gênesis, não. No Gênesis, foi uma desobediência, uma transgressão ao mandamento divino. Então, nesses aspectos, nesse último aspecto também, a superioridade do Gênesis é maior. Por quê? Porque ele coloca a queda da humanidade como sendo algo que acontece dentro do âmbito moral, de uma desobediência moral, e não por outras
razões, como nós já vimos anteriormente.